Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 6, verso 33. O Supremo Senhor, Sri Krishna, cujas glórias e atividades são agradáveis de ouvir, aparece de imediato no assento do meu coração, como se tivesse sido chamado, tão logo começo a cantar suas santas atividades. Significado: a absoluta personalidade de Deus não é diferente de seu nome transcendental, forma, passatempos e das vibrações sonoras resultantes. Logo que um devoto puro ocupa-se no serviço devocional puro de ouvir cantar e lembrar-se do nome, fama e atividades do Senhor, ele torna-se imediatamente visível aos olhos transcendentais do devoto puro, refletindo-se no espelho do coração, através da televisão espiritual. Portanto, o devoto puro que está relacionado com o Senhor, em transcendental serviço amoroso, pode experimentar a presença do Senhor a todo momento. É uma psicologia natural, em todos os casos individuais, que uma pessoa goste de ouvir e desfrutar de suas glórias pessoais, contadas por outras pessoas. Esse é um instinto natural, e o Senhor, sendo também uma personalidade individual como as outras, não é exceção a essa psicologia, porque as características psicológicas visíveis nas almas individuais são senão reflexos da mesma psicologia no Senhor Absoluto. A única diferença é que o Senhor é a maior de todas as personalidades e é absoluto em todos os seus afazeres. Se, portanto, o Senhor é atraído pelo cantar de suas glórias pelos devotos puros, não há nada de espantoso nisso. Uma vez que é absoluto, ele pode aparecer em pessoa na cena de sua glorificação, já que as duas coisas são idênticas. Srila Narada canta a glorificação do Senhor, não para seu benefício pessoal, mas porque as glorificações são idênticas ao Senhor. Narada Muni penetra na presença do Senhor através do canto transcendental. Verso 34. Experimentei pessoalmente que aqueles que estão sempre cheios de preocupações e ansiedades, devido a desejarem o contato dos sentidos com seus objetos, podem cruzar o oceano da necessidade em um barco muito adequado. O cantar constante das atividades transcendentais da personalidade de Deus. Significado: o sintoma de um ser vivo é que ele não pode permanecer silencioso, nem sequer por pouco tempo. Ele tem que estar fazendo algo, pensando em algo ou falando de algo. Os homens materialistas geralmente pensam e discutem sobre temas que satisfazem seus sentidos. Mas, como essas coisas são exercitadas sob a influência da energia ilusória externa, tais atividades sensoriais, na verdade, não lhes dão nenhuma satisfação. Ao contrário, eles se enchem de preocupações e ansiedades. Isso se chama Maya, ou aquilo que não é. Aquilo que não pode lhes dar satisfação é aceito como objeto de satisfação. Assim, Narada Muni, através de sua experiência pessoal, diz que a satisfação para tais seres frustrados, que se ocupam em gozo dos sentidos, é cantar sempre as atividades do Senhor. A ideia é que se deve unicamente mudar o tema. Ninguém pode deter as atividades do pensar de um ser vivo, nem os processos de sentir, desejar ou trabalhar. Mas se alguém quer felicidade verdadeira, deve apenas mudar o tema. Ao invés de falar da política de um homem mortal, deve-se discutir a política conduzida pelo próprio Senhor. Ao invés de saborear atividades dos artistas de cinema,
pode-se voltar a atenção para as atividades do Senhor com seus companheiros eternos, como as Gopis e Lakshmis. A toda-poderosa personalidade de Deus, por sua misericórdia sem causa, desce à terra e manifesta atividades quase ao nível dos homens mundanos, mas, ao mesmo tempo, extraordinárias, porque Ele é todo-poderoso. Ele o faz para o benefício de todas as almas condicionadas, para que elas possam voltar sua atenção para a transcendência. Por fazê-lo, a alma condicionada será gradualmente promovida à posição transcendental e facilmente cruzará o oceano de necessidade, a fonte de todas as misérias. Afirma-se isso com base na experiência pessoal de uma autoridade como Narada Muni. E nós podemos ter também a mesma experiência se começarmos a seguir os passos do grande sábio, o mais querido devoto do Senhor. Verso 35. É verdade que, por praticar a restrição dos sentidos, através do sistema de yoga, podemos nos aliviar dos distúrbios do desejo e da luxúria. Mas isso não é suficiente para satisfazer a alma, pois esta satisfação se obtém do serviço devocional à personalidade de Deus. A yoga visa controlar os sentidos, pela prática do processo místico de exercícios corporais, de sentar, pensar, sentir, querer, concentrar-se, meditar e finalmente mergulhar na transcendência. Pode-se controlar os sentidos. Os sentidos são considerados como serpentes venenosas, e o sistema de yoga destina-se a controlá-los. Por outro lado, Narada Muni recomenda outro método para controlar os sentidos: ocupá-los no transcendental serviço amoroso a Mukunda, a personalidade de Deus. Através de sua experiência, ele diz que o serviço devocional ao Senhor é mais eficiente e prático que o sistema de controlar os sentidos artificialmente. No serviço ao Senhor Mukunda, os sentidos são ocupados transcendentalmente. Assim, não há possibilidade que se ocupem no gozo dos sentidos. Os sentidos precisam de alguma ocupação. Restringi-los artificialmente não é restringi-los em absoluto, porque tão logo haja alguma oportunidade para desfrute, os sentidos semelhantes a serpentes certamente se aproveitarão disso. Há muitos exemplos disso na história, como o de Vishvamitra Muni, que caiu vítima da beleza de Menaka. Mas Thakura Haridas foi tentada à meia-noite pela bem-vestida Maya, e mesmo assim ela não pôde induzir aquele grande devoto à sua armadilha. Toda a ideia é que sem serviço devocional ao Senhor, nem o sistema de yoga, nem a especulação filosófica seca podem jamais tornar-se exitosos. O serviço devocional puro ao Senhor, sem estar manchado com trabalho fruitivo, yoga mística ou filosofia especulativa, é o principal procedimento para alcançar a autorrealização. Tal serviço devocional puro é de natureza transcendental, e os sistemas de yoga e jnana são subordinados àquele processo. Quando o serviço devocional transcendental é misturado com um processo subordinado, ele deixa de ser transcendental, passando a ser chamado de serviço devocional misto. Srila Vyasadeva, o autor do Srimad Bhagavatam, desenvolverá gradualmente, neste texto, todos esses diferentes sistemas de realização transcendental. Verso 36. Ó Vyasadeva, tu estás livre de todos os pecados. Assim, como pediste, expliquei meu nascimento e atividades para a autorrealização. Tudo isto também será conducente à tua satisfação pessoal. Significado: o processo de atividades devocionais, desde o começo até o estágio de transcendência,
é devidamente explicado para satisfazer as perguntas de Vyasadeva. Ele explica como as sementes do serviço devocional foram semeadas através da associação transcendental e como elas gradualmente se desenvolveram, através de ouvir os sábios. O resultado de tal audição é o desapego do mundanismo, tanto que mesmo um pequeno menino pôde receber a notícia da morte de sua mãe, que era sua única protetora, como uma bênção do Senhor. E imediatamente ele aproveitou a oportunidade para buscar o Senhor. Também lhe foi concedido um desejo sincero de ter uma entrevista com o Senhor, embora ninguém possa ver o Senhor com olhos mundanos. Ele também explicou como, através da execução de serviço transcendental puro, pode-se escapar da ação fruitiva do trabalho acumulado, e como ele transformou seu corpo material em um corpo espiritual. O corpo espiritual é por si só capaz de entrar no reino espiritual do Senhor, e ninguém exceto o devoto puro é elegível para entrar no reino de Deus. Todos os mistérios da realização transcendental foram devidamente experimentados pelo próprio Narada Muni, e, portanto, por ouvir tal autoridade, podemos ter alguma ideia dos resultados da vida devocional, que dificilmente são delineados, mesmo nos textos originais dos Vedas. Nos Vedas e Upanishads, há apenas alusões indiretas a tudo isso. Nada é diretamente explicado ali, e por isso o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro de todas as árvores das literaturas védicas. Verso 37. Sutta Goswami disse: dirigindo-se assim a Vyasadeva, Srila Narada Muni despediu-se dele, e vibrando seu instrumento, a vina, ele partiu para vagar a seu bel prazer. Significado: todo ser vivo está ansioso por completa liberdade, porque esta é a sua natureza transcendental. E essa liberdade só é obtida através do transcendental serviço ao Senhor. Iludidos pela energia externa, todos pensam que são livres, mas, na verdade, estão sujeitos às leis da natureza. Uma alma condicionada não pode movimentar-se livremente de um lugar a outro, mesmo nesta terra, para não falar de um planeta a outro. Mas uma alma totalmente livre, como Narada, sempre ocupada em cantar as glórias do Senhor, é livre para movimentar-se não apenas na terra, como também em qualquer parte do universo, bem como em qualquer parte do céu espiritual. Podemos apenas imaginar a extensão e infinitude de sua liberdade, que é como a do Senhor Supremo. Não há razão ou obrigação para suas viagens, e ninguém pode impedi-lo de se movimentar livremente. De modo semelhante, o sistema transcendental do serviço devocional também é livre. Ele pode ou não desenvolver-se em uma pessoa particular, mesmo depois que ela se submeta a todas as minuciosas fórmulas. Da mesma forma, a companhia do devoto também é livre. Alguém pode ter a fortuna de tê-la, ou pode não tê-la, mesmo após milhares de esforços. Portanto, em todas as esferas do serviço devocional, a liberdade é o pivô principal. Sem liberdade, não há execução de serviço devocional. A liberdade rendida ao Senhor não significa que o devoto torna-se dependente sob todos os aspectos. Render-se ao Senhor, através do meio transparente do mestre espiritual, é alcançar a completa liberdade da vida. Verso 38. Todas as glórias e êxito a Srila Narada Muni, porque ele glorifica as atividades da personalidade de Deus, e fazendo assim, ele próprio sente prazer e também anima todas as almas aflitas do universo. Significado:
Sri Narada Muni toca seu instrumento para glorificar as atividades transcendentais do Senhor e para dar alívio a todas as entidades vivas, miseráveis do universo. Ninguém é feliz aqui dentro deste universo, e aquilo que se sente como felicidade é ilusão de Maya. A energia ilusória do Senhor é tão forte que mesmo o porco que se alimenta de excremento imundo sente-se feliz. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz dentro do mundo material. Srila Narada Muni, a fim de iluminar os habitantes miseráveis, vaga por todas as partes. Sua missão é levá-los de volta ao lar, de volta ao Supremo. Esta é a missão de todo devoto genuíno do Senhor, que segue os passos deste grande sábio. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Conversação entre Narada e Vyasa.